30 anos, pobre, feio, fracassado e sem filhos. Mais um título viral. Mas aqui eu gosto de ter uma tendência que eu chamo de anti-hype. Se todo mundo está fazendo alguma coisa, eu preciso questionar por que todo mundo está fazendo isso. E a ideia desse vídeo eu creio que veio de uma pessoa que fez um vídeo assim, expondo o seu fracasso de ter chegado aos 30 sem ter conquistado muita coisa. E depois muita gente começou a copiar, talvez até simulando um fracasso que não existe, apenas para viralizar ou pegar muito alcance. Uma prática que é completamente normal aqui no YouTube. Afinal, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou chamando a atenção dessas pessoas para olhar as minhas considerações sobre chegar aos 30 sem ter conquistado muita coisa. E eu tenho muitas considerações sobre isso. Eu não sou essa pessoa do título, graças a Deus, mas teria tudo para ser ela. Então, quando eu olho isso, de certa forma, eu poderia me identificar. E esses vídeos pegam muita visualização, digamos assim, porque identifica muitas pessoas, ou seja, nós temos hoje muita gente que chega nessa situação de ter chegado aos 30 e não ter conquistado nada. Tu pode ser até aquela pessoa que diz, cara, eu tô nos 30 anos, mas eu me sinto jovem ainda. Não tenho filhos, graças a Deus, não estou casado, graças a Deus, eu sei que muitos vão comentar isso. Mas esse não é o ponto. O ponto é tu ter tentado conquistar alguma coisa e não ter conseguido. Talvez estamos falando de dinheiro, patrimônio, terreno, carro, casa, apartamento, profissão, renda, talvez até relacionamento, família, mas não conseguiu e está se sentindo mal por isso. E eu tenho algumas palavras para ti, para tu olhar essa situação de um modo um pouco mais macro. Me chamo Copini, falo hoje de Florianópolis. Tô passando os dias aqui, então tu tá vendo que tem muitos vídeos aqui em Florianópolis. Tô no Pântano do Sul. Agora são 6 da manhã, resolvi dar uma caminhada aqui nessas pedras e trouxe a câmera para refletirmos juntos sobre esse assunto. A primeira consideração que eu tenho para ti, né, vou até apresentar aqui alguns argumentos. Depois tu avalia, junta todos esses argumentos e avalia se o que eu tô falando faz sentido ou não. Além da gente crescer com a ideia do conceito de sucesso ser apenas financeiro, nós crescemos com a ideia de que o sucesso tem que chegar aos 30. De que o sucesso, quando a gente bater 30 anos, o sucesso, ele vai ter acontecido. Aí a gente passa a casa dos 20 procrastinando, porque na virada dos 20 para os 30, supostamente eu vou ter sucesso. Mas também faz com que eu chegue aos 30 e não tenha esse sucesso esperado, e me sinta muito mal, porque de alguma maneira esses 30 anos, a virada dos 29 para os 30, é como se fosse um marco na vida das pessoas. Como eu já disse em outros vídeos, hoje não existe apenas adolescente e depois adulto. Existe adolescente, pré-adulto e adulto, sendo adulto os 30 anos. Então gera esse medo da fase adulta. Todo esse avanço de tecnologia, tanto no sentido de a gente poder viver mais, por mais tempo, quanto a gente poder conhecer mais coisas e amadurecer mais devagar, faz com que aconteça essa maturidade tardia, a gente fique jovem por mais tempo, e dos 20 aos 30 hoje é como se fosse dos 18 aos 25 dos nossos pais, talvez. Nós temos um amadurecimento mais tardio, e isso não é porque somos uma geração Nutella, talvez até sim isso colabore. Mas aí nós estamos falando da fraqueza das pessoas, e agora eu estou falando no âmbito geral, onde estamos demorando um pouco mais para amadurecer por diversas questões financeiras, questões de amadurecimento mesmo, questões de como somos criados pelos nossos pais e questões de talvez eu poder enxergar como ter uma família é complicado. E aí eu postergo essa situação. Eu postergo uma gravidez, eu postergo um relacionamento e faço com que a gente demore mais para amadurecer. Postergando isso, faz com que a gente demore mais para ganhar dinheiro, talvez. Ou administrar melhor o dinheiro que a gente já tem. Ou talvez pegar esse dinheiro e transformar ele em bens que não vão se diluir. Então essa postergação, ela é natural. Então, digamos que os 30 são os novos 20, podemos dizer assim, no tempo atual, e tende a ser mais, cada vez mais ainda, né?
e os 40 os novos 30, e talvez os nossos pais que hoje estão com 60 anos, o meu pai tem 60 anos, talvez quando a gente chegue aos 60, talvez a gente esteja muito melhor e tenha uns, como se fosse uns 45, tu me entende? Então é preciso questionar primeiro o conceito de sucesso. Talvez o vídeo aqui, o título, a headline, já explique o conceito de sucesso. De ter chegado a uma idade da vida com a vida encaminhada. Em carreira, dinheiro e coisas pessoais também. Então, pode ser que esse seja um bom conceito de sucesso, mas não dá para atribuir sucesso somente ao financeiro e não dá para atribuir sucesso a uma marca temporal. Muitas pessoas alcançaram sucesso muito antes. Por algo que elas fizeram. Ou seja, eu estou afirmando que não existe uma fórmula. Então, muita gente rica que tu vê por aí, principalmente os do mercado digital, ficaram ricos muito antes. E muita gente empreendedora, empresária, podem ter dado o seu ponto de virada muito depois. Agora, falando financeiramente. É claro que existe uma tendência natural que a gente tenha as outras coisas próximos desta data, próximos dos 30. Na mulher é uma questão de fertilidade. No homem é uma questão de maturidade. É uma questão de, cara, eu não vou ter filho, para quem quer ter filho, para quem quer casar, formar família, que cada vez menos pessoas querem isso, ter depois dos 40, tu não vai ter energia o suficiente para cuidar dos seus filhos e talvez tu nunca veja os teus netos. Enquanto que, cada vez mais pessoas, mesmo tendo um objetivo de formar uma família, postergam o relacionamento, principalmente as mulheres, que querem viver o mercado de trabalho, viver o mercado dos relacionamentos de maneira livre, e quando chegam nessa determinada idade, já estão numa idade onde é que o homem as julga como alguém que tem uma quilometragem alta. E se eu concordo com isso, tanto faz a minha concordância ou discordância. A questão é que é assim, o mundo é assim, os homens e as mulheres pensam e agem dessa forma. Tendo em vista esse panorama geral do mundo, cultural, relacionamento, as loucuras que está acontecendo no mundo tudo, a loucura que provavelmente vai ser 2025, tanto a nível de país quanto a nível global, faz a gente pensar, cara, que é mais difícil construir alguma coisa do que era antes. A gente não tem como nos comparar com os nossos pais, onde, cara, eu lembro muito bem, a casa que meus pais moram até hoje, eu morei nela desde os meus 10 anos de idade. Ela custou exatos R$75 mil. Isso nos anos 2000, na virada dos anos 2000. Eles moram nessa casa até hoje, demoraram 15 anos para pagar essa casa. Mas de certa forma, mesmo tendo uma baixa renda na época, eles conseguiram. E hoje eles têm uma casa que vale uma grana legal, numa cidade legal, um terreno grande. E a gente se pergunta, cara, nós ganhando mais dinheiro, nós sofremos para comprar um imóvel. Então é uma realidade completamente diferente, onde circula muita grana, ganha-se muita grana e muito fácil, mas ela vai muito fácil também, as coisas são muito mais caras. Não é só o fator inflação, é o fator inflação somada ao fator consumismo. Portanto, eu te afirmo, cara, que se tu tem 30 anos hoje e tu não tem uma casa, um apartamento quitado, não construiu uma casa, não comprou uma casa, não comprou um apartamento, eu te afirmo que isso é normal. Eu te afirmo que, não estou dizendo que é bom, mas é comum, que acho que 90% das pessoas de 30 anos não tem um imóvel quitado. Seja porque não conseguiram, porque não pensaram sobre isso, ou porque decidiram investir o seu dinheiro em outras coisas. E aqui eu nem vou abrir o debate sobre ser melhor alugar ou comprar, no quesito financeiro, porque aí depende do local que tu mora, se é turístico ou não, se o mercado imobiliário está quente ou não, se tu vai realmente investir o dinheiro e do teu objetivo de vida, né? Talvez tu queira ter um imóvel para chamar de teu e botar teus filhos ali dentro, talvez isso seja importante para ti. E muitas pessoas não têm isso e se sentem extremamente fracassadas com isso. E quando eu digo imóvel é só um símbolo, porque eu posso estar falando de um carro. Tem gente com 30 anos trabalhando em um emprego de carreira, um emprego que precisou passar por uma faculdade para se formar, ter um diploma, executar o emprego agora e com esse emprego não conseguiu comprar um carro. Ou dirige um carro extremamente popular e velho. O que
por meio de comparação, pode ser que faça a pessoa se sentir completamente fracassada na vida, somado ao que ela está sentindo, somado ao estilo de vida que ela vive, de comparação nas redes sociais, de cansaço mental. A gente tem que entender que toda essa tecnologia que existe hoje, que não existia na geração passada, está facilitando a nossa vida, mas também está destruindo a nossa mente, a nossa saúde mental, e a gente se sente cada vez mais mentalmente cansado, que hoje nós, com 30 e poucos anos, temos o cansaço mental que os nossos pais estão tendo agora. Com 60, com 50, por conta de usar muito a cabeça. Pode ser que exista uma adaptação nossa para isso, mas o cansaço é muito maior do que a adaptação. Aí tu chega nessa idade com essa situação de vida, de cansaço, de transtorno mental, de se sentir incomodado com o mundo, de se sentir emocionalmente instável e não ter conquistado muitas coisas, não é bom. Mas o fato de saber que isso é comum, é muito bom saber disso. Porque tira um fardo das tuas costas. O fato de tu saber que a economia e a situação do mundo não colaboraram para que tu pudesse estar cheio de bens agora, tira um peso das tuas costas, e aí a partir daqui tu evolui por conta própria. E outro fator muito relevante é que as pessoas, talvez as mulheres mais do que os homens, cheguem nessa idade e pensam, cara, eu não tenho um relacionamento ainda. Os homens, quando chegam nessa idade e querem, estou supondo dos homens que querem, dos homens e mulheres que querem ter um relacionamento ainda, para eles é menos pior. Por uma questão de fertilidade, o homem se cuida, a partir dos 30 ele fica mais bonito, mais charmoso, por vários fatores. O corpo, se ele se cuidar, o rosto fica mais másculo e, claro, o financeiro fica mais másculo também. A mulher não é a mesma coisa. A mulher ela tem o seu ápice de beleza próximo aos 25 anos. Mas claro, né, beleza não é tudo e a gente tem que ser bem sensato aqui nesse vídeo. Mas é uma questão mais de fertilidade. E quanto mais o tempo passa, mais a gravidez dela vai ficar uma gravidez de risco e fica aquela coisa, né, aquela coceira para formar uma família para as pessoas que querem. O que acontece quando tu posterga um relacionamento, tanto o homem quanto a mulher? A mulher postergando, e elas postergam por vários motivos. Os homens também, eu quero viver a minha vida de solteiro. Mas quando bate a coceira, cara, como é que eu vou arranjar um homem decente aqui? O homem decente que tem, a mulher, né, querendo arranjar um homem decente, os homens bons que tem já estão casados, já estão fazendo seus filhos. Ou eles são muito mais velhos e passaram por um divórcio e trazem problemas consigo. E essas mulheres não querem arcar com esses problemas da mesma forma que os homens não querem arcar os problemas de mãe solteira, né? E muitos deles até arcam porque é o que restou. Falando de mulheres que são minimamente éticas e decentes e que vão te respeitar, após os 30, você não tem mais novinhas disponíveis, férteis e dispostas a serem suas. Isso você tinha lá na casa dos seus 20, mas quis viver a vida solteiro. Então é um preço que tu colhe, é um preço que tu paga, né, por ter postergado. O fato de saber que todo mundo posterga pode ser uma coisa boa. Pode ser que esteja mudando essa cultura, não estou falando agora no sentido woke da coisa, no sentido progressista, mas no sentido de que, cara, realmente está mudando, realmente as pessoas estão deixando isso para mais tarde. O ponto ruim é que, cara, eu vou viver minhas paixões aos 20, vou me apaixonar por uma pessoa aos 20 anos, vou fazer ardências por aí com ela, mas aos 30 eu termino e acho outra para fazer filho. Isso é ruim, isso é complicado. Por isso eu defendo a ideia de não postergar. Não é que eu defendo a ideia, cara, você tem que necessariamente fazer uma família e filhos. Isso vai de cada um. Mas se tu tem essa ideia vai vir para muitos que hoje defendem o contrário, é o fato de que postergar vai dar problema lá na frente. Mas ao mesmo tempo vamos entender que isso é comum para muitas pessoas. E vamos entender que aos 30 pessoas querendo formarem famílias, talvez faça com que alguém se encontre ali porque é comum. Então se tu se encontra nessa situação do vídeo, saiba que, cara, 90% da população brasileira se encontra nessa situação também. As pessoas também podem chegar aos 30 anos sem ter um diploma. Só que isso também é uma situação
das crianças dos anos 90, que foram imputados na cabeça delas que elas precisam ter um diploma. Um diploma, como eu sempre falo, é questão de carreira. Hoje veio a internet para contornar essa situação e gira bilhões por ano nessas indústrias de internet, né? Eu não vou nem entrar nesse assunto. Mas ao mesmo tempo, o tanto de internet que existe hoje faz com que os trabalhos braçais eles fiquem mais valorizados, podendo você ganhar grana ali se você quer ganhar grana, se você quer sujar as mãos. Então tem solução para essas coisas. Mas o ponto é que é normal ter chegado aos 30 sem um diploma também. É normal porque existe sim uma epidemia de fracasso. Uma epidemia que, nesse momento, eu vou ser bem bonzinho contigo e te dizer que isso talvez nem seja fracasso. Isso talvez seja a situação do mundo por 3 grandes fatores. E o fator primeiro é o Brasil, do modo em que ele se encontra, com uma economia completamente instável. O segundo é o fator Instagram. A cultura comparativa, eu poder me comparar com as outras pessoas e ver que a pessoa X, o criador de conteúdo X está bem sucedido e ele mostra aquilo muitas vezes de forma inflada para poder engajar mais, né? Engajar mais com as pessoas. E quem assiste acha que todo mundo deveria ser esse padrão. Mas na verdade, 99% dos seguidores dessa pessoa também são como você. Sem ter chegado aos 30, conquistado muitas coisas na vida. O terceiro fator chama-se esse amadurecimento tardio. E esse sim pode ser a ver com uma nutelagem dos pais na criação, ou pode ser simplesmente um zeitgeist do mundo, do tempo, mudando, né? Os tempos estão mudando e faz com que a adolescência, o amadurecimento, tudo, né, esteja acontecendo de uma maneira tardia, não por nutelagem, mas por talvez a gente viva por mais tempo. A mensagem que eu quero deixar desse vídeo, para finalizar, é que é normal tu ter chegado aos 30 anos sem ter conquistado muitas coisas. Eu já digo qual é a tua situação. Talvez tu tenha conquistado 1 ou 2 desses fatores citados no vídeo. Tenha conquistado shape, tenha conquistado mentalidade, tenha conquistado o teu carro. Ou talvez tu não tenha um shape, mas tenha uma carreira bem sucedida. Ou talvez não tenha nada e tenha um relacionamento. Ou talvez você esteja mais novo e está com medo de chegar aos 30 sem ter conquistado nada. E talvez pode usar essas situações para entender como é que tu pode se adiantar. A questão é que no Brasil é extremamente difícil tu chegar e ter conquistado tudo, né? A não ser que tu seja inserido num ambiente muito favorável financeiramente, berço de ouro, que conhece outros berços de ouro, aí tu consegue ter um relacionamento desde cedo com boas pessoas, que isso, quando acontece, é uma coisa muito boa. Mas é difícil tu chegar aos 30 e, cara, tu tem muito tempo aí pra conquistar coisas. Só que a questão agora é conquistar do jeito certo, não botar fora as chances que te aparecem. E uma das chances que está te aparecendo agora é o próprio mercado digital. Quero que você, ao finalizar esse vídeo, deixe um like, opinito aqui e se inscreva na newsletter Capital Society, onde eu falo sobre capital digital, ou seja, construir patrimônio através da internet e da audiência. Análises de mercado aprofundadas, técnicas, estratégias aprofundadas para você ler o artigo e colocar em prática no dia seguinte. Clique aqui embaixo para se inscrever nessa newsletter, 2 e-mails por semana na sua caixa de entrada. Eu espero que você esteja lá. Eu espero que você não desperdice essa chance também.